Meu nome é Luana Lima e falarei em nome do meu grupo, composto por, além de mim, a Camila Freitas, Fernanda Moreira, Isis Melo, Jennifer Antunes, Juliana Richa e Natane Reiser, sobre o capítulo 12 do livro História da Cidade, do autor Leonardo Benévolo. Somos alunos de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Unila Salle, Rio de Janeiro, e o podcast foi desenvolvido para a disciplina de Teoria e História do Urbanismo, com o professor Diego Ramos, e com o auxílio de todos os componentes do grupo, de forma que cada um pudesse ler e resumir uma parte do capítulo e, posteriormente, ajudar em todas as etapas de elaboração do podcast. Para melhor entendimento, há um vídeo com imagens para acompanhar minha fala. O capítulo 12 esclarece para nós a respeito do ambiente que foi desenvolvido com a Revolução Industrial. A seguinte imagem de um mapa mental reproduzido a respeito da Revolução Industrial denota, além do seu surgimento na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, os acontecimentos mais importantes e característicos desse período, alguns dos quais vamos destacar a seguir com o auxílio do livro. Uma das áreas que sofre consequências da Revolução é de ambientes construídos, que altera a ordem das cidades diante de alguns fatores, como o aumento da população. O aumento da população e a predominância da parcela jovem da população, devido ao alcance da redução da taxa de mortalidade e de uma quase constância na taxa de natalidade. Logo, há um rompimento com o antigo equilíbrio das gerações. Desse modo, as mesmas funções deixam de ser delegadas às próximas gerações, como era de costume, já que a estrutura da população é alterada e não mantém a mesma organização numerosa. A sociedade muda nesse momento, e seus desafios também. Na Inglaterra, por exemplo, a população vai de 7 milhões em 1760 para 14 milhões em 1830. Ocorre também o aumento de bens e serviços, em decorrência dos avanços econômicos e tecnológicos. Conforme a população vai aumentando, vão surgindo mais bens e serviços para atender a demanda. Esse aumento de bens e serviços de qualidade resulta em uma melhora na qualidade de vida da sociedade, que, em decorrência disso, tende a crescer mais e buscar por melhores serviços. Logo, o aumento da população, aliado ao aumento de bens e serviços, forma um círculo ascendente. Nessa figura, vemos um novo cenário da cidade industrial, repleto dessas fábricas de produção de bens e serviços. Com a Revolução, a produção que ocorria até então de forma artesanal passa a ser realizada por máquinas, transformando os produtores autônomos em operários assalariados. Essa imagem de uma manufatura de algodão desenvolvida nesse período exemplifica essa substituição do processo de produção artesanal por máquinas. Essas mudanças na produção ocasionam em uma redistribuição da população, já que trabalhadores precisam de se deslocar do campo para locais onde as indústrias têm condições de se estabelecer, com disponibilidade de fontes geradoras de movimento, como água, inicialmente, e depois o carvão, com a invenção da máquina a vapor. Os estabelecimentos se instauram acerca das cidades e ocasionam no crescimento ainda maior dessas cidades em relação a outras áreas no restante do território, já que diante desse deslocamento ocorre, além do aumento populacional natural, a vinda das pessoas do campo. São desenvolvidas as estradas de pedágio, os canais navegáveis, os navios a vapor, que são capazes de substituir os navios a vela, e as estradas de ferro, como a da estação King's Cross em Londres, mostrada na foto. Esses novos meios de comunicação permitem uma mobilidade muito maior e possibilitam que as mercadorias pesadas e pessoas de todas as classes transitem para onde lhes solicitarem. A multiplicidade e eficiência desses meios permitem também o estabelecimento do trabalho à distância e propiciam uma maior ocupação do território, com concentração populacional em alguns núcleos. São características da Revolução Industrial a rapidez e instabilidade das transformações, atreladas a dois fatores: o edifício manufaturado substituível e o terreno de forma independente da edificação. A valorização do lote como bem edificável nesse momento pode tornar um terreno mais valioso que a própria residência,
dependendo de fatores como localização, procura e vínculos sociais. Tudo nesse cenário urbano acontece de forma não durável ou provisória, desde resoluções de problemas a instituições construídas. As coisas passam a ser substituídas de maneira cada vez mais rápida, como podemos ver nessas imagens, onde a mescla da fumaça com a paisagem natural denota a transformação acelerada do cenário urbano pela implementação de indústrias e inovações. Nesse contexto, as decisões políticas tomadas no passado começam a perder seu valor, e o controle público sobre áreas construídas, como planos urbanos e regulamentados, passa a ser desrespeitado. Diante da desordem urbana do momento, a ideia inicial é de que o governo venda terrenos públicos para quitar dívidas, e o que é fortemente apoiado pela classe dominante, que enxerga essa venda a oportunidade de lucrar com desenvolvimentos imobiliários de práticas privadas. Porém, a insalubridade crescente, dentre outras vantagens, dificulta a vivência da classe subalterna e ameaça ambientes em que vivem as outras classes, donas do capital, como mostra essa figura que retrata o superpovoamento de um dos bairros pobres da cidade de Londres, acontecendo embaixo do viaduto, sem iluminação, com poluição intensa, insalubridade e densidade populacional incompatível com a dimensão da habitação. Diante disso, surgem propostas de ambos os lados para se estabelecerem novas formas de intervenção política, sejam elas de corrigir inconvenientes individuais ou de recomeçar desde o início. Então, como ficaria essas cidades com o rápido crescimento dessas? Podemos já pensar, tendo essa imagem de uma rua do bairro antigo de Londres. O centro torna-se um espaço de aglomeração de pessoas e em volta vai crescendo a periferia. Assim, naturalmente, as pessoas mais abastadas vão migrando para a periferia. Isso trouxe graves efeitos na transformação das cidades, e ainda ficam as casas sujas velhas em ruínas, como citado no livro. Muitos palácios são abandonados devido às revoluções sociais e viram pequenas moradias improvisadas. Os centros eram como igrejas e palácios, porém as ruas eram estreitas, e assim não consegue conter o crescimento, levando as casas a serem pequenas e compactas. A periferia, que é um território livre, passa a ter um grande número de iniciativas independentes, bairros de luxo e pobres, indústrias, depósitos. Eles se fundem num tecido compacto e desorganizado, e sem ser calculado por ninguém. E as residências individuais com jardins passam a ser frequentadas pela vizinhança rica. Casas, por sua vez, passam a ser melhores que cabanas. Começam a usar tijolos ao invés de madeira, cobertura de ardósia e não de palha. No entanto, com esse agrupamento de muitas casas em um ambiente restrito, as crianças não podiam brincar, as pessoas circularem como antes faziam, ou criar os animais com devido espaço, coisas que eram simples. O agrupamento de muitas casas em um ambiente restrito impede a eliminação dos refugos e o desenvolvimento das atividades ao ar livre. Como podemos ver na imagem, ao longo das ruas tinham esgotos descobertos, imundícies, muita sujeira, onde a população vive, circula e crianças brincam. Além disso, os bairros surgem nos lugares mais desfavoráveis, perto de indústrias e estradas de ferro que propiciam a fumaça, que polui as águas e os ruídos. Assim, tinha um ambiente desordenado e inabitável, uma cidade liberal, resultado da superposição de muitas iniciativas públicas e particulares, não reguladas e não coordenadas. A verdade era que a liberdade individual, que era exigida como condição para o desenvolvimento da economia industrial, revela-se insuficiente para regular as transformações de construção e urbanismo, produzidas justamente pelo desenvolvimento econômico. Lembrando que em 1830 teve a cólera pela Europa.
o que gerou epidemias nas cidades, obrigando os governantes a corrigir pelo menos os defeitos higiênicos. Com isso, na Inglaterra, um grupo de funcionários e de homens políticos promovem uma série de inquietações sobre as condições de vida das cidades. Isso é algo que lembra muito o que está acontecendo hoje em dia, que estamos vivendo uma pandemia. No pós-guerra de 1815, nascem propostas revolucionárias políticas e urbanísticas para mudar ao mesmo tempo a organização social e a dos conjuntos habitacionais. A sociedade tradicional produz dualismo entre cidade e campo. A nova sociedade deve produzir um conjunto habitacional novo, de medida calculada intermediária entre uma cidade e uma herdade. Pequeno para ser organizado de modo unitário, mas bastante grande para ter uma vida econômica e cultural completa, suficiente a si mesma. É proposto, então, o modelo de organização das cidades, com cerca de 250 hectares, com um grande edifício unitário, o falastério, um palácio monumental, como Versalhes, com um pátio central e vários menores. O andar térreo é interrompido pelas passagens para deixar entre as carroças. Primeiro andar, galerias cobertas, que entram em comunicação com todos os outros locais, substituindo as ruas. Adultos são alojados nos apartamentos do segundo e terceiro andar, moços no mezanino e hóspedes abaixo do telhado. Modelo exerceu uma fascinação extraordinária em muitos países. 50 modelos foram realizados. Depois, uma industrial realiza um edifício mais moderno, inspirado no falastério, que ficou chamado de famistério, em que cada família tem suas acomodações particulares, em que o edifício compreende a 3 blocos fechados, de 4 andares, e os pátios de tamanho modesto, cobertos por vidraça, e os serviços em alguns edifícios acessórios, e o conjunto está isolado num parque circundado pela enseada de um rio. Estes modelos irrealizáveis anteriormente e superados pelo debate político eram o contrário teórico da cidade liberal. Desloca o assento da liberdade individual para a organização coletiva e tem em vista resolver de forma pública todos ou quase todos os aspectos de vida familiar e social. Isso nasceu pelo protesto pelas condições inaceitáveis da cidade existente e rompendo seus vínculos. Com isso, atenderam à pesquisa coletiva da arquitetura moderna, que terá início no século seguinte, visando a busca por melhorias na cidade industrial. Chegando ao fim desse capítulo, diante de todos os fatos abordados sobre o desenvolvimento da cidade industrial e de seu desenrolar durante todo o tempo em que persistiu com o ideal comercial da vida própria, foi possível fazer algumas considerações sobre o contexto. Foi perceptível, por exemplo, que a sede pela implementação de uma cidade desenvolvida e futurista, de forma acelerada, agravou problemas que sempre existiram e ainda perduram na nossa realidade, como a pobreza excessiva de uns se contrastando ao alto poder aquisitivo de outros, assim como os interesses individuais sobrepostos ao coletivo da sociedade, ocasionando principalmente na despreocupação da nobreza com as condições de vida da maior parcela da população, que é a dos pobres. Esse rápido crescimento urbano, em função do surgimento da indústria, transforma a cidade em um ambiente caótico e muito aglomerado, muito distante do ideal burguês. Uma classe social que vai poder se dar o luxo de se refugiar para áreas mais afastadas dos centros, enquanto os mais pobres têm que lidar com isso e arcar com as consequências dessa revolução. No momento atual, isso se repete em partes, já que uma grande parte da população mais abastada se realoca para ambientes mais interioranos e menos populosos para se proteger da pandemia. Enquanto a classe média e os mais pobres, muitas vezes, quando mantêm seus empregos, precisam se lançar à jornada de trabalho para manter a própria subsistência. Além dos casos de moradores de rua e das favelas, que vivem sem salubridade, como viviam os pobres da cidade industrial.
O pensamento enraizado de individualidade nessa sociedade esteve presente de forma tão pertinente que levava os burgueses da época a pensar sobretudo nas possibilidades de lucro a cargo desses operários, através, por exemplo, da cobrança de aluguéis dos locais centrais, abandonados pelos próprios burgueses, acontecendo de forma cada vez mais encarecida, sem lhes proporcionar qualquer retorno no ambiente de vivência, onde já sobreviviam com o mínimo de tudo, seja de espaço, de comida ou de higiene, aglomerado em ruas sinuosas e estreitas da região central. Essa segregação esteve tão intrínseca a essa sociedade que podemos perceber que as melhorias de organização da sociedade e modelos habitacionais só começam a ser propostas a partir do momento em que problemas da cidade chegam até a parcela rica da população. Se faz necessário, portanto, refletir que, mesmo com os debates posteriores e contestações a estes ocorridos, como no modernismo, esse tipo de pensamento é muito repercutido, ainda que em uma sociedade evoluída do século XXI.